Olha ele aí, Marcelo Duó, quentíssima. Saiu agora a lista de convocados da seleção brasileira. Vou rapidinho passar a lista aqui para o Duó comentar. Goleiros: Bento, do Al Nassr, Ederson Fenerbahçe, Hugo Souza do Corinthians, Alexandro, que absurdo essa coisa, Alexandro do Flamengo, Caio Henrique do Mônaco, Danilo do Flamengo, pô, o cara é reserva do Flamengo, tá sendo convocado para a seleção, pra que isso, cara? Éder Militão, Real Madrid, Fabrício Bruno, Cruzeiro, Gabriel Magalhães, Arsenal, Luciano Juba, Bahia. Me parece até novidade, Luciano Juba, não me lembro dele convocado da outra vez. Excelente lateral. Marquinhos do PSG, Paulo Henrique do Vasco, Wesley do Roma, meio-campistas Andrei Santos do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Fabinho do Al Ittihad, Lucas Paquetá, Fabinho reaparecendo, né? Lucas Paquetá do West Ham, atacantes Estevam do Chelsea, João Pedro do Chelsea, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Vinícius Júnior do Real Madrid e Vitor Roque do Palmeiras. Marcelo Duó. Bem-vindo, irmão. Ah, meu querido Andreasa, Michele, Ivan, eu vi a alegria que você expressou na hora da convocação dos seus queridos flamenguistas. O Brasil que tem o seu último jogo contra a Tunísia a 11 dias da final da Copa Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, né? Mas o Vitor Roque também foi convocado, essa é uma grande notícia, só que, se não me falha a memória, ele só participou de um Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, e acho que para a seleção principal é a primeira vez que ele é chamado, né? E com muita justiça. O Juba talvez seja a primeira convocação também. O Fabinho, cara, é uma coisa até meio estranha, viu? Porque é aquele Fabinho do Liverpool e tal, que já há muito tempo não era lembrado desde a Copa. Eu acho que ele não tinha, talvez tenha tido uma, duas convocações ali logo depois da Copa do Mundo e depois não mais. Essa lista aqui, ela me mostra uma coisa, que já existe uma base muito sólida, principalmente em algumas posições chave, como a defesa. O Beraldo ficou fora, que fez uma partida terrível contra o Japão. O Fabrício Bruno acho que ganhou uma chance nova, só para não dizerem que ele foi queimado pelo Ancelotti, porque o jogo dele contra o Japão também foi terrível. E que o Brasil não tem armador quase, né? Só tem ali o Paquetá como camisa 10 de fato, e o Rodrigo talvez vá fazer essa função em algum momento, porque o Brasil carece um pouco desse camisa 10 clássico, né? Principalmente sem o Neymar, e a sequência está me dizendo que provavelmente o Neymar não volte. Então é a lista que o Brasil tem. Eu acho que 80% dessa galera aqui estará na próxima Copa do Mundo. Agora, para 2 amistosos, últimos jogos do ano, um jogo em Londres no dia 15 contra a Senegal, com uma seleção dura, joga muito fisicamente, contra a Tunísia, em Lille, no calor da França, dia 18. Não precisava chamar tanta gente do Flamengo e não precisava chamar o Vitor Roque agora, acho eu. Não só pela Libertadores, mas porque tem um campeonato brasileiro rolando e o Palmeiras, por exemplo, vai jogar contra o Santos durante a data FIFA, sem o Vitor Roque. Então acaba mexendo, não só, né, porque tem o Cruzeiro também, sem o Fabrício Bruno, que é um titular absoluto do time que está ali brigando pelas terceiras posições. Acho que a CBF está pensando na seleção, não está pensando nos clubes. Os clubes deveriam ter visto isso antes também, mas é aquela velha briga de calendário e a seleção às vezes acaba atrapalhando os clubes no momento crucial da temporada, né? Porque a seleção brasileira é essa aqui, não vai mudar muito em relação a esses principais nomes aqui. Certamente o Alexandre vai estar na Copa do Mundo, o Danilo não sei, mas o Alexandre provavelmente vai estar. O Vitor Roque, se continuar jogando assim, pode ganhar uma chance também, mas como também só tem mais 2 jogos no ano que vem, antes da lista final, o Ancelotti também não pode, ele como treinador, abrir mão de ter a chance de chamar esses caras. Aí é aquela velha falta de decisão e de encontro entre clubes e Confederação Brasileira de Futebol, na hora do calendário, estoura sempre no lado mais fraco, né? Duó, subsidiado por Alexandre Bentivolio, informamos que Vitor Roque, sim, fora chamado uma vez no amistoso contra Marrocos em 2023, convocação do Ramon Menezes, exatamente, ele era jogador do Atlético Paranaense. E o Juba, convocado pela primeira vez. Bacana, gostei dessa convocação. Para testar mesmo esses jogadores. Legal. O Vitor Roque também já merecia uma chance, né?
Merecia, mas não agora. Eu falo dos jogadores do Flamengo, falo também do Palmeiras e daqueles que estão envolvidos em momentos decisivos, reta final de competição, sabe? Eu acho que os clubes que estão envolvidos na reta final, disputando o Campeonato Brasileiro, disputando a Libertadores, deveriam ser poupados nessa data FIFA, sabe? Aí o professor Ancelotti vai lá, manda abraço para os treinadores, para os colegas antes, parabéns pela classificação e depois ferra os times. Então, mas o receio é mais do físico, Tinha um punhalzinho aqui atrás, ó. Tinha um punhal aqui, ó. Mas o receio é mais do desgaste físico, certo? Porque psicologicamente para um jogador, desde que não afete o dia do jogo mesmo, geralmente não afeta porque tem a data FIFA, psicologicamente para o jogador é algo positivo, né? Ele tá na seleção, no caso do total físico, né? No caso do Alexandro, Marcelo Dual, só para fazer no caso do Alexandro, ele tem que ser tratado, ele tem que ser embalado. Ele tem que ser embalado e tratado. O Alexandro não pode se machucar. O Alexandro jogou uma barbaridade contra o Racing, tem jogado muito como lateral esquerdo, e tudo mais constante vai enfrentar aquele jogador ponta do Palmeiras, Alain, que acabou com o jogo agora contra a LDU, jogando por ali. O Alexandre é um excelente marcador, e é o marcador que o Flamengo tem para aquela posição. O Ayrton Lucas marca ninguém, e o nosso amigo Vinha está voltando de uma contusão indelicada e tal. Então, não tem que convocar o Alexandre, não tem que convocar. Isso tá tão simples quanto... Marcelo, desculpa, eu sou torcedor, né? Você sabe. Não, mas tá certo, você tá certo, você não tá errado não, Andreasa. Cada um tá pensando no seu. O Ancelotti também não pode abrir mão dessa data porque ele chegou agora, ele tá construindo um trabalho. Mas a CBF deveria ter esse cuidado com seus clubes principais, poxa vida. Os clubes estão brigando pelo título do seu principal campeonato. Eu acho uma falta de bom senso, eu também acho, concordo com você. Em relação à parte física, Michele, não é só o cansaço, é a quebra de trabalho, né? Você tem uma sequência de treinamentos, um planejamento de treino que se você vai perder por viagem, você vai encarar uma seleção brasileira que talvez tenha um outro jeito de trabalhar, de treinar, outro tipo de treino. Depois você volta. Tem uma adaptação daqui para lá e de lá para cá também. E por isso que tem muito jogador que vai para a seleção, quando volta, não volta legal. Né? O próprio PH não jogou bem contra o São Paulo ontem, né? No jogo que a gente transmitiu aqui na Band News FM. Então, só como registro também, por que o Rafinha não está? O Rafinha está lesionado há algum tempo. A lesão deles, pelo jeito, não avançou bem o tratamento, não está funcionando, tá? Já está desde setembro parado, por isso que ele está fora. E o Caio Jorge está fora porque acho que talvez não tenha agradado, né? A seleção brasileira teve lá suas chances e não conseguiu aproveitar. Muito bem. Obrigada, viu, Marcelo Dual, pela sua análise. Hoje entrando um pouquinho mais tarde para a gente poder comentar essa convocação. Até amanhã. Tamo junto. Beijo, gente. Valeu.